Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade às nossas videoaulas. Deixa eu dar uma orientação aqui para vocês sobre os cursos que está sendo gravado. Então, eu fiz uma introduçãozinha aqui, ó, do Visual C Sharp, que é o curso que a gente está fazendo agora, parte 1, que é como que funciona a parte de linguagem. A 2 é a instalação, aí eu estou fazendo um conceito básico sobre como funciona a IDE, tá, pessoal? E depois eu estou fazendo o primeiro projeto da programação. Um conceito básico como é a framework, como ela trabalha, e uma análise de código, parte 1, parte 7 aqui, ó, a parte 2 e a parte 8 que é a parte 3, tá? É uma sequência de vídeos, é o 1, 2 e o 3. Para quem quer programar na prática, tá, pessoal, não quer saber desses conceitos aqui, é muito simples. Eu fiz o primeiro projeto aqui e aí eu vou fazer agora uma outra sequência aqui. Eu tenho a análise da IDE e agora eu vou fazer o CPU, que é a parte elétrica do computador, tá, pessoal? O que compõe uma CPU e como funciona é o conceito básico, que é a parte 9. Esses conceitos que eu estou passando para vocês são conceitos que vai melhorar a parte lógica de vocês e vocês vão conseguir ter mais noção, mais ideia de como logicamente a gente desenvolver um programa. Vai facilitar a vida de vocês. Porque a partir do momento que a gente conhece a fundo como tudo trabalha, ou pelo menos superficialmente, como cada pedacinho do nosso computador, tá? E da nossa parte de software, a parte mecânica, a parte lógica de programação. Quando a gente tem um pouquinho de cada coisa, tá, pessoal? Um pouquinho de cada conhecimento, isso aí nos traz um benefício bem interessante para a gente também melhorar a nossa programação, tá? E é interessante entender o computador como um todo também, para quem começa a programação. Porque senão não faz sentido, né, de você estar fazendo uma programação para uma máquina que você não entende como que ela funciona a nível de programar, a nível de programação, né? Então tá. Vamos dar sequência então, pessoal, ao nosso conteúdo. Então eu preparei uma aula bem bacana para vocês, deixei bonitinho no slide, que vai ser a parte de como que a CPU trabalha, que ela foi desenvolvida em cima da lógica, uma lógica elétrica, né? E uma lógica de eletrônica digital, que é uma lógica que você tem que saber a hora que as coisas vão ligar e a hora que as coisas vão desligar, a hora que uma luz acende e uma hora que a luz desliga, mas aí você quer usar um timer para você não precisar. Por exemplo, eu quero acender uma luz à noite, quando escurece. Então a gente desenvolve um circuito eletrônico que durante a falta de luz, uma luz se acende. Isso já é lógica, já começa a vir a lógica em cima disso, tá? Isso aí é importante a gente aprender um pouquinho, ter um pouquinho de conhecimento do CPU. Então, CPU, né, é conceito básico, uma CPU, ela vem dessa forma, eu vou passar aqui para vocês o próximo slide. Essa aqui é a CPU, a nossa placa-mãe de computador, tá? Que o pessoal já está acostumado. E a gente vai passar só um pouquinho de como ela funciona, a arquitetura lógica bem básica, bem superficial, só para vocês terem uma ideia que o processador não trabalha sozinho. E empresas não trabalham sozinho, empresas têm parceiros, tá, pessoal? Uma pessoa sozinho não consegue fazer algo grandioso. Ela precisa de suporte, ela precisa de conhecimentos anteriores. Einstein foi o que foi, ou outros cientistas foram o que foram, porque se basearam nos anteriores e melhoraram o que os anteriores fizeram. Então você precisa de alguém que tenha começado e você está ali só para fazer o aperfeiçoamento, a melhoria.
Se você conseguir com êxito uma melhoria muito avançada, você consegue dar um salto muito grande. Aquilo lá te torna uma pessoa referência, né? Então acontece assim. Mas vamos lá, pessoal. Então, como eu falei para vocês, o processador, né, é a parte de processamento de dados. Ele recebe informações, trata e devolve as informações. Então eu estou usando uma arquitetura do i7, que é uma máquina atual que está aí no mercado. E quando o pessoal fala em processador, ele faz o processamento de toda a placa. Então ele pega tudo, processa e simplesmente faz. Isso é o coração da máquina. Ele faz tudo, ele faz todas as operações, ele dá todos os resultados. Não é bem por aí. Ele precisa de suporte, ele precisa de outros componentes que auxiliam a ele fazer todo o processo, simplificar o processo do processador, ó, pessoal. Olha que interessante. Por exemplo, se eu me alimento, eu vou ingerir algumas substâncias aí, uma maçã, uma carne, o que seja. Eu tenho a parte de mastigação, tá? E essa parte de mastigação ela vai triturar os alimentos, ela vai deixar os alimentos bem compactados, bem em tamanhos menores, bem triturados, e depois vai para o estômago. E no estômago eu vou sofrer um processo aí de separação dos nutrientes e tal. E essa separação dos nutrientes fazem com que esses nutrientes sejam direcionados para os seus determinados lugares, que vão ser reaproveitados. Então, a comida não chega no estômago, por exemplo, inteira e o estômago vai ter que se virar com aquilo. Não, tem todo um processo. E na parte eletrônica, também trabalhamos dessa forma. A gente faz as coisas por parte, tá? Então o que acontece aqui? Eu tenho a parte de entrada e saída de dados, tá, pessoal? Ou a parte de entrada e saída, que nem um mouse, um teclado, um USB, um monitor, tá? Pode estar incluído nessa parte aqui, ó. Então o que acontece? Deixa eu pegar aqui uma ferramentinha aqui para auxiliar. Legal. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho o meu teclado, meu mouse, USB, tá? Eu tenho a parte de áudio, tudo aqui. Isso aqui é aqueles fiozinhos que a gente conecta atrás da CPU, vai conectando o teclado, o mouse e tal. Eu tenho um chip que controla todos esses dispositivos. Um chip. Esse chip pode ser um microcontrolador. Vou dar um exemplo de um microcontrolador. Alguns já devem saber como é que funciona. Devem trabalhar com Arduino, alguma coisa. Então vamos falar que esse chip é um microcontrolador. Esse chip eu consigo receber e enviar tudo que está acontecendo com esses carinhas aqui, ó. Com a minha USB, meu teclado, meu mouse, eu estou movimentando meu mouse, eu estou utilizando as teclas do teclado. Então tudo isso aqui está sendo enviado para o meu chip. Esse chip, por sua vez, ele faz o tratamento de todos os sinais que ele está recebendo e faz um resumo. E faz um resumo e guarda todos os sinais no que a gente chama de protocolo. O que é o protocolo? O protocolo é um padrão de escrita. Vamos falar que é um padrão de escrita. Então, eu tenho um monte de sinais que eu estou recebendo. Eu recebo todos esses sinais digitais aqui, ó, esses sinais analógicos, podem ser sinais analógicos. Eu pego todos esses sinais e verifico o que esses sinais significam. Eu comparo com uma tabela. Então vamos supor que dentro desse chip ele tem uma tabela. Então eu comparo todos os sinais que estão vindo daqui e esses sinais vêm para esse chip aqui. Esse chip ele pega todos esses sinais, confere numa tabela, num tabelão e fala, opa,
Todos esses sinais eu posso resumir nessa cláusula dessa tabela, ou na coluna 34 da tabela. E o que ele me faz? Isso aqui é a grosso modo, viu? Só para vocês entenderem. Mas já tá bom. Ah, então ele é a linha 34. Aí o que ele faz? Ele envia para esse carinha aqui, ó. Ele vem para cá, ó, envia para esse carinha aqui, ó, que é a ponte sul. Ele envia para esse carinha que é a tabela 39, tá? Então ele manda um protocolo 39. Esse carinha aqui já sabe o que é o protocolo 39. E vem e fala para o processador depois que ele está passando pelo protocolo 39. E o processador, o que o processador faz? Ele pega o protocolo 39, processa todo esse protocolo e manda de volta as respostas para o nosso, por exemplo, a nossa placa. Aqui, ó, a gente pode pegar aqui, ó, processou tudo, veio para cá, vem para cá, ó. Vamos supor que a gente tem a nossa PCI. Nossa PCI Express está aqui, ó. Vamos supor que essa PCI é uma PCI de vídeo. O vídeo está ligado aqui, o nosso monitor. Então sai tudo na tela. Tudo que a gente digitou, tudo que a gente... todo o movimento do mouse vem aqui, ó. Vem para cá, para o nosso PCI, ó. Tá? Então o que acontece? Vamos analisar esse percurso. Fizemos várias atividades aqui, plugamos um nosso celular na USB, digitamos, trabalhamos com o mouse, movimentamos o mouse, o chip interpretou, resumiu para a gente, ele digeriu, resumiu, veio para cá e mandou para o chipset. O chipset, ele vem e... o chipset ele vem e também mastiga, faz um resumo e entrega para o processador. Vamos encarar o chipset também como um microcontrolador, tá, pessoal? Então, ele trabalha dessa forma. Ele tem todas as tabelas dentro dele, então ele começa a conversar com todos os dispositivos. Então, o processador, nesse caso, então tem um nível hierárquico, tá, pessoal? Esse cara conversa só com dispositivos de comunicação, entrada e saída de dados mecânicos, que é teclado, mouse, áudio, tá? Analógico para mecânico, mecânico para analógico. E ele conversa com todos esses componentes e faz um resumo e entrega para esse cara. Esse cara ele vai pegar o resumo, mais o resumo de outros dispositivos que também estão conectados a ele, e vai fazer um resumão maior e mandar para o processador. O processador ele só vai processar os resumos e depois vai mandar um resultado resumido. E esses caras vão expandir o resumo e definir para cada carinha de novo. Então esse cara recebe de volta um resumo e vai mandar para cada carinha o resumo expandido, porque do resumo ele expande novamente a lista e manda para cada carinha individual. Então ele pega o coletivo, coloca o coletivo, ele pega esses individuais, ele tem uma análise individual de cada pessoa aqui, coloca num coletivo, coloca num único resultado e envia. Igual esse cara, ele pega o resultado desse chip, ele vai pegar o resultado também de outros chips, ó. Tem outros chips aqui que ele vai pegar o resultado e vai também fazer um resumão da processador. O processador ele só processa resumo, o que está resumido. A ideia de expansão, quem expande depois é o cara aqui, ó, essa ponte norte e ponte sul, que é do chipset. Ele é o responsável por expandir todos os conteúdos e dividir para os caras e direcionar para os caras que têm a necessidade de estar que estão até aguardando a resposta do nosso amigo chipset. Então, a partir de que o chip envia um sinal, realmente ele sempre aguarda uma resposta
para ele poder tomar uma atitude aqui no que ele vai fazer com todos esses dispositivos aqui, tá? Então todo o chip, tá? Todo microcontrolador ou todo o controlador, né? Um processador, né? Um microprocessador auxiliar, pode ser até, a gente pode chamar de um microprocessador auxiliar, né? Ou um controlador, ele sempre gosta de receber os resultados, né? Se é para ele fazer alguma coisa ou se não é para ele fazer mais nada, tá? É porque isso é normal na arquitetura, né? Então, vamos agora fazer um resumão de como que o computador trabalharia se ele começasse a trabalhar, se eu ligasse ele. Vamos supor que eu fosse lá e vamos ligar o computador, ele vai acabar de ser ligado. Então vamos fazer o passo a passo, que aí fica até interessante. Quando a gente liga o computador, ele vem ele nos mostra uma tela em preto, né, com umas escritas aqui. Eu vou até adiantar o slide, só para a gente poder. Depois eu vou voltar. Então, quando a gente liga um computador, isso é um computador mais antigo, né, pessoal? Os mais novos, se eu não me engano, ele já salta na tela Starter. Se for, por exemplo, um computador de alguma marca, geralmente ele só mostra a marca do computador, a marca da montadora ou a marca do fabricante, e depois ele já salta para uma tela de Start, que vai startar o nosso sistema operacional. Então, o que acontece? Quando a gente liga um computador, quem teve a oportunidade de ligar um computador mais antigo, um Pentium 4, por aí, vocês notem que ele já nos dá algumas informações. Por exemplo, ele fala do chipset que vai ser reinicializado, ó, e ele fala que se tem algum HD ligado a ele, ó, ele fala que eu tenho um DVD-R, e depois aqui no secundário eu tenho um master, aqui, ó, um HD, um CD-ROM, né? Então aqui seria no primário um DVD-R, né? E seria um CD-ROM aqui, ou seria um HD mesmo, que tem o nome de DVD-R. Eu não sei se isso aqui, com certeza isso aqui não é um HD, é um DVD-R. Então nessa máquina o cara não colocou um HD, por exemplo. Tá sem o HD. Poderia vir aqui então o HD e mais o DVD-R aqui, né, nesse lugar. Tudo bem. Ele me informa que eu tenho memória conectada a ele, que ela é de dual channel, são dois canais de 128 bits, né? Tá? Então eu tenho toda a especificação, tá? É uma placa Pentium, ó, tá? Isso aqui é a BIOS, ó, a BIOS, então ele reinicia a BIOS. Vocês podem perceber que essa tela é bem feinha, ela não tem, ela tem ela tem pixels empobrecidos, que a gente fala, poucos pixels, né? É uma tela mais rústica, não tem muita resolução, tá? Por quê? Porque ela é uma tela de BIOS, tá? E depois que reinicia a BIOS, ela libera o vídeo e habilita aí o processador, a segunda parte do processador, a segunda partida também do chipset, para estar startando um sistema operacional, que é um sistema mais robusto, com uma qualidade de cores bem melhor, tá? Com uma velocidade totalmente diferenciada, com controle de mouse e teclado e outros, tá, pessoal? Vamos voltar aqui os slides, anterior e anterior. Então, quando a gente liga o computador, acabou de ligar o computador, o chip BIOS, o que é o chip BIOS? O chip BIOS ele tem uma memória nele, e essa memória tem gravada os passos do que a placa deve fazer. Então, cada fabricante de placa, quando ele monta essa plaquinha aqui, ó, ele utiliza vários clientes, vários fornecedores de componentes. E cada fornecedor de componente, ele tem um jeito de ligar, um jeito particular, um jeito que ele
que ele entre em operação. Então, cada circuito integrado aqui, ele tem um jeito específico de se inicializar, tá? Então, por isso que foi feito esse chip BIOS, que esse chip BIOS nos dá a opção de configurar essas propriedades de como a placa vai ligar, o que tem na placa, tá? Que tipo de memória RAM eu estou usando na placa, porque essa memória RAM, para o pessoal que é leigo aí, é a memória temporária do computador. O que é essa memória temporária do computador? É uma memória que ela armazena dados temporários, enquanto tem, por exemplo, vou dar um exemplo aí, enquanto a placa está energizada, tem energia elétrica correndo pela placa, tá? A memória está em funcionamento. A partir do momento que você desliga o seu computador e a energia deixa de circular na placa, essa memória ela apaga, ela zera, tá? Ela zera e o que foi salvo no computador fica aqui, ó, nesse SATA HD. Aqui, ó, nessas conexões aqui é onde você vai conectar o teu HD, ó. Esses são os plugs de conexão, ó. O seu HD você conecta aqui e é justamente no HD do computador, que a gente tem aqui um HD SATA, tá? Que fica armazenadas as informações que você salva, os seus documentos, as suas planilhas, as suas pesquisas na internet, tá? Os seus desenhos que você faz às vezes em algum programa de desenho, AutoCAD, Adobe, Illustrator, sei lá, o Photoshop, tá? Opa, vamos voltar anterior. Então, o que a BIOS faz? Na verdade, quando você starta o computador, quem starta, na verdade, é o chipset. Tá? O chipset, ele é o de primeiro combate. Ele é um controlador, tá? Ele é um microcontrolador que ele controla toda a placa, ele faz a ligação de todos os componentes aqui. Então vamos lá. Então o que o microcontrolador faz, que é o chipset? Ele vem aqui, ligou a placa ganhou vida, tá bom. O que esse microcontrolador faz? Ele começa a trabalhar na ponte sul. A ponte sul desse microcontrolador é a parte responsável de funcionamento dele si próprio, é só dele. A ponte norte é a ponte toda dedicada para conversar com o processador, tá, pessoal? Então, como que funciona isso? A ponte sul é dele, ele age por conta própria, ele tem o padrão de trabalhar, tá? Ele é um circuito inteligente, integrado, inteligente, que ele toma os seus primeiros passos, tá? Inteligente porque alguém colocou o quê? Já tem uma rotina para ele seguir, ele tem uma inteligência meio que primitiva. Ele só segue aquela rotina do início ao fim. No momento ele não faz nenhuma análise e por sua própria conta, né, vamos supor assim, ainda ele não tem uma inteligência artificial. Bom, isso eu estou supondo, não sei se os caras já estão pondo isso na placa. Eu acho, por enquanto, no que eu tenho de conhecimento, ainda não tem inteligência artificial para chipset. E então ele tem uma rotina. Ele faz tudo sempre da mesma forma. Ele não evolui, ele é um circuito que não evolui sozinho. Então, por enquanto, essa plaquinha aqui, estamos trabalhando com componentes que, na verdade, eles não evoluem. Eles ficam fazendo as mesmas coisas sempre, tá? Da mesma forma que foram orientados para fazer, tá? Isso é interessante de vocês depois estudarem sobre inteligência artificial. Mas isso é um conteúdo mais evoluído. É bom deixar para bem mais para frente. Vamos aprender o básico. Então, o que acontece? Esse chipset, ele vem aqui na BIOS e vai ver o que a BIOS tem programado. Aí ele fala, essa é uma placa tal, ela tem todos esses componentes que fazem parte dessa placa.
Então ele vai olhar numa tabelinha lá de rotina e vai procurar o que está na BIOS. Essa BIOS segue essa tabela de rotina. Então vamos lá. O que ele vai fazer? Na tabela está assim: checar todos os chips auxiliares da placa. Então ele vai vir aqui. Chipset I/O, tá certo aqui? Tá. Aí ele vai perguntar: você tá bem? Você tá funcionando legal? Aí ele vai responder: tá, legal, bacana. Vamos ver aqui as memórias, tá? Ele tem uma linha aqui com as memórias que ele consegue ver. Vocês memórias, vocês estão... Primeiro ele pergunta no processador. E eu vou até explicar isso porque é o seguinte. Nas versões anteriores, isso aqui já é uma versão do Core i7, tá, pessoal? Nas versões anteriores de uma placa-mãe, a ponte sul era também ligado direto às memórias, tá? Memória RAM. Tá? Porque tem um lance bem interessante do chipset. O chipset ele só vai funcionar, a placa só vai ligar, o monitor só vai entrar naquela telinha, pessoal. Isso aqui é bacana, vocês saberem. O computador só entra nessa tela aqui, se a máquina possuir. Anterior. E anterior. E anterior. A máquina só liga naquela telinha que eu mostrei para vocês se o chipset encontrar o processador e também encontrar a memória. Se ele não encontrar esses dois carinhas aqui, a placa não liga, o monitor não liga e ele começa a apitar um erro. É uma programação dessa placa-mãe, de uma grande parte das placas-mães, tá, pessoal? Então tem mais esse passo numa placa-mãe. Em algumas versões de placa-mãe, as mais antigas, aí, as nem tão antiga, a memória era ligada no chipset e o processador solicitava a memória pelo chipset. Ele, na ponte norte, ele mandava as informações para a memória, e na ponte sul o chipset conversava com a memória. Tá? Só que essa estrutura foi modificada agora, tá, pessoal? Para que isso? Para o processador ganhar mais velocidade. Tá? Assim ele ganha mais velocidade. Então, na estrutura atual, temos aí a opção do processador trabalhar direto com a memória. Então ele conversa direto com a memória temporária. Tá? Agora ele tem essa nova estrutura que ele consegue conversar com a memória temporária. Tá? Isso é interessante. Antes não, antes era você pegava aqui e conversava, a ponte norte já conversava com as memórias aqui. Tá? Então, o que vai acontecer por causa dessa mudança? Acontece assim. Então, ligamos a placa. Na rotina, ele fala para conversar com todo mundo primeiro, para ver se está todo mundo ali e está funcionando. Então, ele vem. Um chip que controla aqui os dispositivos de entrada e saída. Vocês estão trabalhando legal? Tá tudo ok aí? Tá. Respondeu. Aí ele vem aqui para a parte das PCIs, da parte de PCI Express, que também faz parte da placa de vídeo, né? Vocês estão trabalhando bacana? Aí, tá tudo certo. Vem, conversa com HD. HD, você está presente? Tá. Processador, você está presente? Eu estou presente. Processador, deixa eu te fazer mais uma pergunta. As memórias também estão aí com você? Aí ele vem aqui e consulta as memórias. Tá aqui. Aí o processador volta e processador, tá. E ele fala, eu estou presente, também as memórias também estão presentes. Aí ele responde. Aí o chipset fala, beleza. Depois que o chipset verificou tudo isso aqui, ele vem e fala assim, processador, então a gente vai chegar no ponto que vamos habilitar o HD. Então o HD ele tem uma partição especial, que é uma partição de starter, de boot, né, o boot do HD.
Então ele faz o starter do sistema operacional. Então o chipset avisa o processador, então processador, já que está tudo ok, você assume aí a parte de processamento do sistema operacional, que aí o processador ele vai tomar uma outra característica. Por exemplo, ele pode pedir para a ponte norte acelerar o cooler, tá? Ou ele entende? Depende. Tem modelo que o processador mesmo pede para acelerar o cooler, não sei. Eu não posso estar indo a fundo porque existe X modelos, cada fabricante coloca de um jeito. Então eu estou dando um modelo ilustrativo aqui. Então ele avisa aí a ponte norte, ponte norte. Então, já que você vai soltar o sistema operacional, na minha programação pede para você elevar o cooler, né, que é o ventilador de resfriamento que faz parte da minha dissipação de calor, você faz o favor de aumentar ele na velocidade X. Aí a ponte norte vai se encarregar de aumentar a velocidade do resfriamento, tá? E aí ele começa a startar o sistema operacional, todo o sistema aqui. Então aí o processador mesmo começa a entrar com mais recurso em cima da PCI Express. Se caso a PCI Express tiver conectada a ele, uma PCI Express que é conectada, que é no caso a versão 3.0 da PCI Express, já conversa também direto com o processador, então ele tem também uma velocidade na resposta, tá? Então percebam que o processador, ao longo da sua evolução, ele vem integrando tudo, tudo que era externo, que o chipset tomava conta, o chipset a deixar de tomar conta e o processador começa a assumir. Por que, que o processador está assumindo essas responsabilidades? Por quê? Porque a tecnologia está avançando e a gente precisa cada vez mais de velocidade. Então, em vez de eu pegar todo o meu processamento e pedir para o chipset tomar a providência aqui na ponte sul, de falar com a memória, falar com o vídeo, tá? E hoje eu tenho o recurso do usuário estar colocando uma placa PCI Express 3.0 e está utilizando aí memórias para justamente o processador tomar conta da memória e já mandar o resultado para a placa de vídeo. Então eu tenho aí uma velocidade maior, né? Um tempo de resposta bem maior do que está passando pelo chipset. Mas também aqui nessa placa temos a opção de falar que o processador mande o chipset tomar conta da PCI, que seriam aí, vamos supor, uma placa de vídeo mais que o chipset toma conta, e aí com certeza a demora para a imagem aparecer na tela, né? A espera seria um pouquinho maior em relação a utilizar aí uma placa de vídeo que já é dedicada, que já vem do processador, né? Então esses são os caminhos que percorre aí a parte de transmissão de dados, tá? Pela uma placa mãe, tá, pessoal? Então é assim que superficialmente é assim que uma placa mãe se comporta, tá? A gente tem também aqui os pulsos de clock, isso aqui é importante saber, pessoal. Então, o que esse processador faz junto com o chipset que também deve acompanhar o processador? Eles trabalham com pulsos de clock, então ele tem 3,4 GB de pulso por segundo. Então ele faz 3,4 GB de processamento por segundo, tá? É algo muito rápido mesmo. Para vocês terem uma base bem interessante, para vocês verem um LED piscar, ele pelo menos deve piscar aí numa frequência de 10 Hz. 10 Hz. Eu estou jogando 10 Hz. 10 Hz dá para ver muito bem um LED piscar. 10 Hz. Tá? A nossa energia elétrica
que tem aquela lâmpada incandescente, aquela amarelinha, vocês sabem, né, que tem um filamento dentro e ela fica amarelinha, aquele filamento fica todo luminoso. A nossa rede elétrica, ela oscila, tá? Ela pulsa, ela pisca, ela pulsa, né? 60 Hz, tá? 60 Hz por segundo. 60 Hz, tá? Hertz. Hertz, pessoal. Pô, Hertz é isso aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer uma coisinha básica aqui bem rápida. Ó. 60 Hz, tá? 60 Hz por segundo, tá? A gente já não enxerga mais essa luzinha oscilar, piscar. Quando a gente olha para uma luzinha incandescente, aí uma lâmpada, ela está acesa direto. Então nem a nossa visão já vê mais isso. Então você com certeza tem um monitor de computador e trabalha com ele tranquilamente, sem ver ele oscilar, sem ver ele ficar piscando, tá? Acendendo e apagando. O teu monitor está toda hora acendendo e apagando e você não está vendo. Começa por aí. Então tá, 60 Hz. Beleza. Então vamos lá, 60 Hz. Depois do Hertz vem o Kilohertz. Tá? Kilohertz. O Kilohertz. Então o que é o Kilohertz? O Kilohertz ele vai ser 1000. Kilohertz vai ser 1000. Ou você quer jogar lá os 60? Então vamos lá. Eu quero jogar os 60. 60.000. Vamos usar o 6? Vamos usar só o 6. Então você tem 60 Hz. Vou usar só o 6. Então 6.000. 6.000. Então vou colocar aqui, ó, Hertz em 6.000. Então Hertz 6.000, tá? Então 6.000 vezes por segundo. Legal, 6.000 vezes por segundo. Agora eu vou colocar megahertz. Megahertz. Beleza. Megahertz. Então 6, acrescenta mais 3 zerinho. 6. Vou até pôr o ponto para facilitar. 6, 1, 2, 3, mais 1, 2, 3. Entendeu? O pessoal, será que eu tenho necessidade de colocar giga aqui? Megahertz. O próximo é gigahertz. Mais 3 zerinho aqui. Eu acho que megahertz já... sei lá, hein, pessoal. Acho que megahertz já tá bom, não tá não? Hã? Acho que vamos parar em megahertz, porque eu acho que megahertz já tá muito para nossa cabeça. Né? Para quem aí é... Então já vamos parar por aqui, vai. Então vamos dar continuidade aqui no estudo. Então essa aqui é a parte de placa. Vamos para o próximo. Então essa aqui é a arquitetura do nosso processador Intel i7, tá? Esse processador Intel i7, olha que bacana. Isso aqui é dentro dele, viu, pessoal? Dentro dele, ele tem umas memórias aqui, ó, de entrada e saída de dados dedicadas. São memórias que ajudam o processamento, tá? O processamento das informações, tá? Dos dados. Então, é uma memória aqui dele interna que ele consegue armazenar alguns dados que ele ainda vai processar. Ele processa e pode ir armazenando também alguns pré-resultados para depois ele recolher, finalizar todo o processamento e mandar de volta. Então isso aqui funciona assim, ó. Vem a galera lá de fora com os dados, ó, vem dados aqui de fora. Entra aí no processador ou entra num processador, né, que ele tem que processar.
ele, ele pega e já coloca nas memórias, ele vai alocando aqui. Então ele pega uma parte dos dados, processa. Em algumas memórias ele pode armazenar o que ele não consegue processar por enquanto, entra em fila, tá? Então eu tenho algumas memórias aqui de entrada de dados, tá? Ele processa tudo, põe em fila, devolve. Elas pré-processadas, ele pode pedir para um outro processador processar enquanto ele faz alguma coisa. Então ele tem vários comandos aqui, que ele pode fazer diversas formas. Então você tem 4 processadores. Então eu posso utilizar. Eu tenho a parte logística do negócio, que é esse cara aqui, ó. Então ele pode direcionar para cá, para cá. Armazena aqui, depois você vem e tal. E depois de tudo processado, ele sai aí os resultados aí que desejam, tá? Que o pessoal deseja. Interessante é que essa placa aqui, ó, esse processador, esse circuito eletrônico integrado aí, ele já vem com a placa de vídeo aqui nele, ele já tem uma placa de vídeo, olha que bacana, ele vem já com uma placa de vídeo, que é aquele Express lá 3.0, então ele já vem com a placa de vídeo interna, então ele já processa aqui tudo, pessoal, e além dele processar, se você estiver usando a parte externa, se for a parte de vídeo, ele já processa e já vem para cá, ó, já manda o vídeo para você na hora, ó. E aí você na tua placa que está conectada ao monitor já tem a resposta direto do processador, você já tem a resposta aqui do seu vídeo, tá? É instantâneo quase, muito mais instantâneo do que uma placa externa. Então é um vídeo on-board, tá? On-board intimamente ligado no processador. Olha o avanço disso aí, pessoal. Antes não tinha isso. Isso aí é coisa nova, é coisa do i7. Então, podem olhar os processadores anteriores. O i7 já vem com uma placa de vídeo dentro do processador. Isso aí é inédito. A galera que está usufruindo aí do i7 está muito bem servida. Isso aqui é uma evolução grande, pessoal. Antes a gente não tinha condição de fazer isso não. E aqui também a gente tem uma parte dedicada à memória do display, memória de os controles de entrada e saída de dados, tá? Com o display, já é uma outra parte aqui que pode trabalhar com a USB, alguns dispositivos aí de, por exemplo, uma USB 4.0, que é a que vai entrar no mercado. Pô, tá entrando no mercado a USB 4.0, que também é um avanço, porque a USB 4.0, pessoal, ela é dual channel. O que é esse dual channel da USB 4.0? Agora não importa mais como você pluga a USB no teu computador. Você pode plugar tanto com ela virada para cima ou com ela virada para baixo, porque agora a USB ela tem as pistas em cima e embaixo, e as pistas em cima e embaixo são pistas duplicadas. Então, porque antes a gente tinha um problema no USB, que a gente às vezes colocava o cabo ao contrário e forçava e quebrava o USB. Não sei se alguém já passou por isso. Então você tinha que saber o lado certo para encaixar o USB. A 4.0 já não precisa disso. Eu não lembro se é 4 ou 3.0, mas acho que é 4.0. Você não precisa, você vira a USB e já coloca em qualquer posição que você colocar o USB, ela encaixa. Então isso é uma evolução do USB. Muito boa. Pô, ajudou pra caramba a parte de arquitetura, a parte de engenharia dela, de encaixar. Nossa, um outro salto. E por que a gente está estudando tudo isso aqui, pessoal? Porque eu fiquei de explicar para vocês o que? Um assunto importante. E a gente está estudando para ver esse assunto. Qual que é o assunto? O assunto é isso aqui, ó, threads, tá? Então eu tenho um computador, eu tenho esse processador aqui Intel i7, que ele tem 4 núcleos físicos, ó. Eu tenho 4 núcleos de processamento e desses 4 núcleos eu tenho neles intimamente conectados internamente
8 threads. Então eu posso trabalhar com 8 threads com esse processador. E numa próxima aula a gente vai falar de threads, tá, pessoal? E é por isso que eu estou dando essa introdução da CPU, da placa do computador, tá? Como que funciona a placa-mãe, para a gente poder entrar no assunto de threads, tá, pessoal? Quem quer saber só de threads, depois assista só a videoaula de threads, tá? E aí você vai saber como que funciona as threads. Tá? O pessoal mais avançado já vai direto nas threads e eu explico só aqui a parte de processador, tá? Então ele multiplica, ó, a threads, a gente consegue multiplicar a utilização das CPUs, tá? Depois a gente vai ver como que isso aqui funciona. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então eu vou deixando essa aula aqui por enquanto a esse nível e a gente continua na parte 2 da aula, tá, pessoal? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima!